o nosso queridíssimo, estimado e grande ex-desembargador, né, desembargador aposentado, nosso querido Sebastião Coelho. Bom dia, doutor Sebastião, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia, minha querida vereadora Duda, o Wagner, o professor André, é um prazer dividir a tela com o senhor aqui, sempre aprendo com todos os ensinamentos, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui, Marcão, porque, como você disse, é o penúltimo programa do ano, né? E vamos fazer um balanço aí, ver se teve alguma coisa boa nesse ano que está terminando, né? Vamos sim. Eu quero começar jogando para o professor André fazer a primeira pergunta, já que a gente já tinha feito essa composição com o professor e o Sebastião, não? Antes? Não lembro, acho que não, né? Primeira vez. Vamos lá. Acho que sim, estamos estreando. Tudo bom, desembargador? É um prazer também estar aqui falando com o senhor. Olha, esse caso, né, ele é curioso, porque até li a sentença e eu fiquei um pouco estarrecido com as suposições, né? Tudo é suposto. Então, e a nossa lei, ela exige que você tenha uma demonstração clara, né? Enfim, uma deliberada intenção de... Essa suposição parece que virou regra no Brasil, e eu acho que em relação ao Felipe, sobretudo, né? Então, a suposição, ela ganha áreas de concretude quando é com o Felipe. Me parece que essa se tornou a regra em relação a ele. Queria que o senhor comentasse. André, nós há muito tempo, você como professor bem o sabe, perdemos todos os fundamentos do direito, né? As bases do direito não existem mais. Tudo agora é na base da suposição, parece ser. Então, no caso concreto, o eminente magistrado, ele quis interpretar o que o Felipe Martins poderia ter pensado naquele momento. Mas eu quero trazer já um dado para vocês, dizendo que essa sentença não tem absolutamente nada de jurídico. Ela fala de Covid, fala de política, e ela iniciou todo esse fato com um procurador da República de Pernambuco fazendo uma denúncia como cidadão comum, mas usando o papel timbrado do seu órgão funcional. E, se vocês observarem, André, o item 70 dessa sentença, ela diz o seguinte, olha, sob essa ótica, citando, tal, vou por lá, aspas, com efeito, embora capazes de planejar suas vidas, as pessoas se sentirão desestimuladas e não verão sentido em buscar realizar seus fins últimos se não possuírem um sentimento seguro do próprio valor e autoconfiança. Fecha aspas. Isso aqui é um livro de 2013, feito sob a coordenação do eminente magistrado que proferiu a sentença. Não é? Então, só esse fato aqui causou a mim e os demais colegas que estavam no caso um estranhamento absoluto, porque ele está materializando um pensamento doutrinário sob a sua coordenação a respeito do tema. Então, nós não temos absolutamente nada de jurídico. Essa instrução foi encerrada em setembro, porque a sentença, 3 dias após a prisão do general Braga Neto. Não é? Então, tudo isso aí é um conjunto de forças que estão em ação e que nós devemos combater fortemente. O Felipe Martins, ele está sendo apenado pelo fato de ser um colaborador muito próximo ao presidente Bolsonaro, ter sido um colaborador muito próximo ao presidente Bolsonaro, detentor de todas as informações do presidente em relação às tratativas internacionais. Por isso queriam tanto, esperavam tanto a sua delação. A minha entrada nesse caso, no início de abril deste ano, foi basicamente porque o moço não aguentava mais o assédio. Não é? Olha, então o Sebastião entrando, e todos conhecem a minha posição pública em relação à questão da delação premiada, foi para botar um freio. Então essa sentença ela não é jurídica. Ela é jurídico, um pouquinho política. Perfeito, Sebastião. Queria jogar para a Duda. Tem uma perguntinha para fazer para o Sebastião? Com certeza. Bom dia, Sebastião. Primeiramente, queria dizer que já estava com saudades do senhor. Agradecer pelo apoio que você me deu durante a campanha. E vamos lá.
Eu queria te perguntar, porque você é o advogado do Felipe, você é a pessoa mais próxima que nós temos dele para entrevistar hoje em dia, e fica muito nítido a cada nova decisão absurda que o Felipe foi transformado num exemplo. Ele é um exemplo de um dos pontos máximos em que a corda pode ser esticada, um dos exemplos máximos de até onde o absurdo do ativismo judicial pode negar, de condenar um homem por injúria racial por fazer isso daqui com a mão. Então, bizarro, é nítido que ele está se transformando num exemplo. Vocês não podem fazer isso, porque se a gente quiser, a gente tem poder para fazer tal e tal coisa, vide caso Felipe Martins. E deve ser muito triste, a gente está chegando no final do ano, Natal está aí, Ano Novo está aí, saber que ele vai passar o Natal nessa situação toda e tudo mais, é péssimo, é bizarro, porque poderia ser literalmente qualquer um de nós aqui. E eu queria saber do senhor como está o Felipe Martins. Como que está a cabeça de um homem que é um dos mais perseguidos do país nesse momento? Olha, eu converso com o Felipe regularmente, né? Então, eu sempre digo para ele, Felipe, não vá dormir com dúvida. Ele fica muito à noite, acordado, eu também durmo muito tarde, né? Por conta das restrições da tortura que ele está sofrendo, não é, Duda? O Felipe Martins está preso. Ninguém se engana, ele está preso, ele não pode sair. 18 horas tem que estar em casa, sábado e domingo não pode sair, feriado não pode sair, e até, viu, Marco e todos da bancada, é uma constante, mas agora, nos últimos dias, a tornozeleira eletrônica acionou numa noite 10 vezes. 10 vezes. Isso é tortura. Ela disparou 10 vezes. Qual que é a minha suspeita? Eu sou muito simples nas minhas coisas, né? A minha suspeita é que ele reclame que a tornozeleira não está funcionando e que eles troquem e coloquem uma escuta no Felipe. Essa é a minha suspeita. Não é porque não é possível uma tornozeleira eletrônica disparar numa noite 10 vezes. Não é? Então, o Felipe ele é um moço muito firme, né? Ele tem as convicções pessoais e em Cristo muito firme. Ele sabe que está passando por isso, por uma causa maior, ele tem consciência, diz, olha, eu sei que estou passando uma coisa que não... Já disse isso para mim, claramente. Estou pagando por algo que não fiz, desde a prisão lá em fevereiro deste ano. Continuo pagando por algo que não fiz, não é? Mas eu tenho a consciência de que haverá uma causa maior na pessoa dele. E essa causa maior, eu não tenho dúvida que virá brevemente. Assim que o presidente Trump assumir, toda a documentação já está em poder do senador Marco Rubio, né, que será o secretário de Estado, e nós vamos, a fraude que foi feita do Felipe vai desmascarar, e eu tenho, assim, muita esperança, Duda, de que chegue nas autoridades do Brasil que colaboraram para essa fraude dos Estados Unidos. Então, o Felipe Martins, ele está dentro do possível bem, né? Dentro de casa, bem dentro de casa, preso dentro de casa. Posso fazer só mais uma perguntinha rápida, Marco? Eu tenho tempo, viu? Ok. Você comentou que depois da posse do Trump, talvez tudo dê certo, se Deus quiser, dará, vamos desmascarar toda essa mentira da viagem internacional, só que essa acusação do racismo, por exemplo, continua. Será que não podem usar dessas outras pequenas condenações e acusações para manter ele mais ou menos na mesma situação? A do racismo será mais um elemento de prova que a defesa irá apresentar para as autoridades americanas. Porque, veja, os Estados Unidos estão olhando para a liberdade no país. Estão vendo claramente que o nosso país se tornou uma sucursal de comunistas e terroristas. Então, os Estados Unidos, eu creio, não vão permitir que aqui no seu continente, no seu quintal, permaneçam as coisas que estão acontecendo, patrocinadas, eu digo com muita tristeza isso sempre, mas com determinação pelo Supremo Tribunal Federal. Não é? Todo o desarranjo da nossa sociedade hoje ela é causada pelo Supremo Tribunal Federal, que evidentemente não é mais um tribunal, é um grupo grande, a sua maioria, mais de 2/3, um grupo grande que trabalha em conjunto com o governo federal, tá certo? Para cercear liberdades. Então, quando você ataca uma pessoa próxima ao alvo,
e o alvo, evidentemente, é o presidente Bolsonaro, eles estão cumprindo com o papel deles, como prender agora o general Braga Neto, uma pessoa próxima ao presidente Bolsonaro. Mas eu tenho muita fé e esperança, viu, Duda? Bom saber, desembargador. Ia te chamar de professor, confundi. Inclusive, bom, pessoal, o Marco ficou sem internet rapidinho até ele se resolver. Eu conduzo aqui. Faltou o Wagner fazer uma pergunta para o Sebastião, né? Então, amigo, Duda, pode fazer... Oi, diga. Posso fazer uma observação antes até de passar? A gente estava, desembargador, falando sobre a questão da suposição. E eu li a sentença, e na sentença também eu fiquei estarrecido com isso, né? Enfim, é muita subjetividade. Eu sempre digo, a subjetividade é a mãe de toda e qualquer censura. Se você pegar, por exemplo, vamos usar o exemplo aqui que nós temos na mão. A Duda acabou de fazer o mesmo gesto, né? Ao mencionar o caso. Então, o gesto existiu, a gente viu, o gesto foi voluntário, né? A gente viu que ela quis fazer, mas a Duda não pode ser condenada. E por que a Duda não pode ser condenada? Porque a gente sabe que a intenção que ela teve aqui ao fazer o gesto foi a de trazer o caso para o debate. E esse é o ponto. Nesse lugar de demonstrar a intenção do Felipe, a sentença é subjetiva. A sentença se perde. Ela fica dizendo que ele olhou para a câmera, enfim, ilações. Então, realmente, essa questão que é o dolo, a intenção, né, desembargador, a nossa justiça se perdeu completamente. Eles passam a acreditar que se houve um fato, aí depois basta a subjetividade ou a cabeça do juiz, a cabeça individual do juiz, para que uma condenação seja feita. Quer dizer, todo o contexto é mais válido do que a intenção de quem fez. Não há essa preocupação em comprovar a intenção deliberada de se fazer mais nada nesse país. Se ofendeu, se teve repercussão, isso já é o suficiente para condenar as pessoas. Nós realmente perdemos a essência da liberdade, né, desembargador? Da liberdade de expressão tem de ser tratado como uma exceção. Se você não tem uma conclusão exata sobre algo, você não pode condenar alguém e tem que pensar que aquela pessoa tinha, então, liberdade de se expressar da forma que quisesse. Olha, André, eu fiquei 30 anos, 11 meses e 5 dias na magistratura. A maior parte do meu tempo eu estive em vara criminal e em turma criminal quando fui promovido a desembargador. E eu nunca vi as coisas como estão acontecendo hoje, né? Tudo interpretação. O que é antijurídico hoje? Tudo que não agradar ao Supremo Tribunal Federal. E essa doutrina do ministro Alexandre de Moraes, a partir do inquérito das fake news, que você muito bem pontuou aí no começo do programa, que vai completar 6 anos, já está formando também os seguidores, não é? Nós já temos seguidores, tanto na magistratura, é um grupo pequeno, sim, e no Ministério Público Federal, é um grupo muito grande de seguidores da doutrina do Alexandre de Moraes. Aliás, me preocupou que o Procurador-Geral da República, no dia seguinte, após ser sabatinado no Congresso Nacional, na sessão, no dia seguinte, do Tribunal Superior Eleitoral, ele disse que já tinha um norte para o seu caminhar, que eram as decisões do senhor Alexandre de Moraes. Então, está tudo invertido nesse país. Nós não temos mais um jurídico. Veja, o ministro Supremo intervindo em cemitérios em São Paulo, determinando onde pode ser aplicado o verbo. Isso está tudo errado. Nós não podemos achar que nós estamos vivendo uma normalidade institucional no nosso país. Nós estamos vivendo uma ditadura. Uma ditadura protagonizada pelo Supremo Tribunal Federal. E o custo disso é muito alto, porque nós estamos pagando segurança, estamos pagando transporte particular, transporte aéreo particular para os senhores ministros fazerem suas viagens, para dar aula, para casamento, para tudo mais, um custo altíssimo para a sociedade por culpa do comportamento desses senhores ministros, não é? Então, André, eu penso que nós temos que ter uma reação, ou manifestação. O meu povo não está acreditando mais assim, sabe, Marco, de questão de manifestação. Essa semana eu fiz um pequeno vídeo e as pessoas questionando, olha, mas nós somos no 7 de setembro, que foi uma manifestação belíssima, e eu quero sempre te dar o crédito, Marco Antônio, que foi você
que começou, que marcou, lá em julho já marcou o 7 de setembro. Depois, por sua generosidade, você abriu para outras fontes e nós sabemos o que aconteceu. Mas qual a consequência do 7 de setembro deste ano? Nenhuma. Até a pauta do impeachment de Alexandre de Moraes, que foi colocada muito claro pelo presidente Bolsonaro, o impeachment e a anistia, se perdeu. Se perdeu. Ninguém falou mais de impeachment de Alexandre de Moraes, foi cuidar das eleições municipais. A pauta da anistia, nós conseguimos avançar lá no Congresso. Na hora que chegamos no resultado, o presidente Arthur Lira retira da CCJ e manda para uma comissão especial que nem foi formada até agora. Então, eu vou usar uma palavra que ela é muito forte, mas ela é verdadeira. Há um conluio. A palavra é essa. Tem um conluio de todo esse sistema. Olha, nós estamos muito bem, nossas posições estão garantidas e vamos manter esse status quo. Ninguém quer mudar o que lhe está confortável. E para eles, tudo isso está muito confortável. Mas para nós, população, não. Eu digo que a solução para esse país, eu não sou líder de nada. Se eu fosse, já teria convocado. Não é? É uma paralisação nacional. Ou para ver o que dá de uma vez, ou nós vamos aguardar o dólar chegar a R$7, vamos aguardar a fome do próximo ano. É isso que a população está esperando. Nós estamos aguardando ver o que o Congresso vai fazer. Nada. O Congresso só vai fazer alguma coisa quando a população, isso é com a sociedade civil, já estou até, me perdoe, professor Duda, mas eu estou até já cheio, ia falar uma palavra mais feia, mas não vou não. Estou cheio com isso. Já sociedade civil, quem é a sociedade civil? Eu não sou sociedade civil? Porque eu defendo a pauta da direita, eu sou considerado de extrema direita, se eu nunca fiz manifestação política, e eu não faço parte da sociedade civil. A sociedade civil são os artistas que recebem o nosso dinheiro, 16 bilhões bilhões de reais, esses aí é a sociedade civil. Então, nós não aguentamos mais isso, eu não suporto mais isso. Eu tô num ponto que eu disposto a fazer o que for necessário. Sim. E Sebastião, eu estava vendo nessa semana, agora, né, matéria de ontem da Oeste, de vários canais, as entidades associativas de magistrados estão fazendo lá uma pressãozinha no Congresso Nacional para passar manter alguns privilégios, né, tem uma férias gostosa, tem algumas verbas boas aí. Eu não quero nem entrar no mérito disso daí. Eu acho que, de novo, a discussão... Eu tenho problemas com corporativismo excessivo, eu tenho horror, eu tenho paura da OAB, acho a OAB uma coisa nojenta, acho reduto de advogado medíocre que não deu certo no mercado da advocacia e que daí o cara quer de alguma forma expressar poder ou tomar decisão ou ter alguma verba ou ter algum tipo de grana para usar para fins próprios e pessoais e de grupo. Eu vejo a mesma coisa nas associações, na maior parte das associações de magistrados, e é uma coisa que a gente já inclusive debateu sobre isso, já conversamos sobre isso lá atrás, acho que na Jovem Pan 2022, que eu falei, meu Deus do céu, você fala, Sebastião, e você tem essa postura heróica de falar, de chegar na frente deles e falar, vocês são os 11 odiados e tal, né? Vocês são odiados pelo povo brasileiro. Não tem uma entidade que fale do Supremo Tribunal Federal, Ana, nenhuma dessas entidades que foram criadas ao longo desses anos todos, que representam magistratura primeira instância, que representam, enfim, magistratura do trabalho, enfim, nenhuma consegue fazer uma nota de repúdio ou uma crítica contundente ao Supremo Tribunal Federal. E eu queria ouvi-lo como desembargador aposentado, simplesmente por interesses privados e próprios ali dessa classe, desse pessoal que comanda essas entidades? Marcão, nós falamos isso no dia 26 de setembro de 2022, né? E eu vou repetir rapidamente. As associações de magistrados, elas defendem duas coisas. O aperfeiçoamento da legislação, quando é colocada alguma legislação que, olha, isso aqui não vai dar certo, trata com os parlamentares. E a outra é a carreira, a estruturação da carreira e os benefícios para a carreira. Não espere nenhuma associação
de magistrado irá fazer qualquer nota contrária ao Supremo Tribunal Federal. Não acontecerá. Existem manifestações individuais. Eu, por exemplo, estou, desde o fim de 22, com um pedido de expulsão da Associação Nacional, né? Um grupo de magistrados, inclusive ex-presidentes, né? Pediram a minha expulsão da associação, né? Eu digo, olha, se me expulsarem, eu vou contratar o professor André para buscar uma reparação, né? Porque eu estou pagando há 33 anos, né? Eu quero tudo de volta. Mas isso não vai acontecer, Marco. A entidade que nós esperaríamos que atuasse seria a OAB, porque a OAB sempre combateu o arbítrio. Mas desde o início do governo Lula, a OAB tem sido, o Conselho Federal, tem as seccionais que não concordam, mas o Conselho Federal é um aliado completo. Veja o caso do 8. Eu vou fazer um registro, hein? Eu fui conselheiro federal da OAB. Quando eu tomei posse em 91 como magistrado, eu exercia o cargo, eu exercia o mandato de conselheiro federal. Quando eu fiz aquela sustentação oral, Marco, no dia 13 de setembro do ano passado, no dia 14, que encerrou a sessão, a presidente Rosa Weber leu uma nota emitida pelo presidente da OAB com solidariedade ao tribunal e não aos advogados. Não é? Então, a OAB ela é uma OAB nacional, mas ela é uma vergonha nacional. Não sei se haverá uma mudança agora nesse novo conselho que foi eleito, né? Porque a eleição ela é indireta. O advogado não vota no Conselho Federal, ele vota só no seccional. Então, não vejo perspectiva da OAB tomar uma iniciativa contra o arbítrio. Tudo que nós estamos passando, se a OAB tivesse levantado a voz lá no início de 2019, quando o Toffoli emitiu aquela famosa portaria e escolheu Alexandre de Moraes, nós teríamos eliminado uma série de situações. Mas nós estamos aí com um inquérito que vai, pela perspectiva, chegar a 6 anos e meio, dada a prorrogação que foi feita, não é? E pode prorrogar novamente, porque a vontade é a vontade do ministro Alexandre de Moraes. Ô, Marco, faltou a gente jogar para o Wagner. Ah, perdão, é que eu caí. Desculpa, eu queria ouvir uma pergunta do Wagner também. Boa. Olha, caiu ou já está de pé? Já estou de pé. Vou fazer 2 perguntas, porque eu acho que a primeira talvez seja meio boba. É só uma coisa que eu, como leigo, quando eu vi o caso do Felipe da primeira vez, eu não entendi muito bem. Agora eu estou cercado de grandes especialistas no direito aqui que podem talvez me explicar. A acusação é que ele teria viajado para os Estados Unidos para fugir, e aí teve toda a questão da documentação falsa e tudo mais, né, que agora a gente espera conseguir elucidar com o Trump no poder. Mas, mesmo que ele tivesse viajado, se ele foi preso no Brasil, ele já não teria voltado, o que já não significaria, então, que ele não tinha fugido do país? Como funciona isso? Essa é a primeira questão. Como leigo, eu só queria entender qual é o caso. O segundo ponto a gente vê cada vez mais matérias, cada vez mais fica claro que o Xandão não quer, de forma alguma, que o Felipe fale publicamente. Né? Ele não pode dar entrevista, ele não pode falar em nenhum lugar, as pessoas não podem saber o que ele pensa, o que ele tem a dizer. Para mim, fica parecendo que, sei lá, o Xandão tem medo que ele fale alguma coisa. Eu queria saber do Dr. Sebastião se ele também acha que o Xandão teme que o Felipe possa falar algo desagradável para ele. Se sim, o que poderia ser isso? Essas seriam as minhas 2 dúvidas. Wagner, o motivo da prisão do Felipe foi a suposta saída do país. Mas a Polícia Federal fez isso, eu não posso acreditar em ingenuidade da Polícia Federal, porque eles pegaram dados de um site onde ele lá diz, olha, isso não serve como informação oficial. E lá foram inseridos os dados de um passaporte diplomático cancelado e até com a grafia do nome do Felipe errado. Saiu Felipe e não Felipe. Esse é o primeiro passo. Quando nós comprovamos, o motivo da prisão foi esse. Quando nós comprovamos, ele foi solto, entre aspas, com uma série de restrições. Ora, não tinha motivo para prisão. Se foi provado que não tinha motivo para prisão, ele deveria ter ficado nas mesmas condições dos demais investigados. Ou seja, não fazer contato com os demais
investigados e não sair do país, que essa foi a restrição para os demais. Não fez. O ministro Alexandre de Moraes já impediu o Felipe Martins, primeiro, de usar redes sociais, portanto, a comunicação, e impediu dele ir atender uma convocação da Câmara dos Deputados. Não é? Eles devem ter algum medo, porque ele impediu uma entrevista para a Folha também, não foi? Impediu. E veja que isso é um absurdo. O atual presidente Lula, quando estava na prisão lá em Curitiba, condenado, né, deu entrevista para órgãos internacionais sem nenhum problema. Então, o receio deles é que o Felipe chegue em público e fale o quê? A verdade das coisas que ele sabe. Então, eu até diria, seria bom que o ministro permitisse que ele falasse, né? Eu queria estar ao lado dele para ouvi-lo falando o que ele tem para falar, mas ele não impede. Vai chegar um momento, e eu estou aconselhando o Felipe a escrever um livro. Ele está trabalhando, falei, Felipe, escreve um livro contando tudo que você sabe, enfim, guarda as cópias, se você der ruim para você, pior do que já está, eu publico. Então, isso aí é um cerco que está sendo feito, né? E nós estamos aguardando agora, Wagner, o Procurador-Geral da República, que tem toda aquela narrativa solta de uma coisa ou outra. Veja essa prisão do general Braga Neto, absurdo completo, né? Nós não temos mais o jurídico. Hoje o advogado tem grande dificuldade de alguém consultar para alguma coisa. Ele diz, olha, com base na nossa jurisprudência, com base na nossa doutrina, o encaminhamento é este. Não existe mais isso. A sentença, a condenação do Felipe é uma demonstração. É o que o juiz achou que era. Pronto, ele achou que era e sentenciou. E agora, mais, hein, Marco? A pena para esse crime é de 1 a 3 anos de reclusão. Ele reconhece que o Felipe Martins é primária, que tem todas as condições e fixa a pena base em 2 anos, 2/3. Então, tudo isso está muito errado. Nós vamos fazer os recursos apropriados, né? Vamos alegar as suspeições necessárias, que por enquanto eu não vou colocar de quem, mas nós vamos tratar essa matéria, ela não vai ficar somente na sentença do juiz, e até quero agradecer a solidariedade de algumas pessoas que já se ofereceram, viu, Marco? Não, vamos arrecadar e pagar essa multa do Felipe Martins. Eu falei, não, calma, tem que pagar nada. Essa é uma sentença provisória. Nós vamos recorrer e eu tenho muita convicção de que, tratando do jurídico, não creio que o Tribunal Regional Federal vai manter essa decisão. E temos o STJ e temos o Supremo. Nós vamos percorrer todas as instâncias necessárias para reverter essa condenação.